Boa tarde, professor. Tudo bem? Aqui. Tudo bem. Do canal aqui se fala de Vasco. Parabéns pela sua permanência no Vasco. Importante essa sequência do trabalho, como o senhor mesmo fala. Primeira expectativa para a temporada 2026. Ano passado a gente chegou numa final de Copa do Brasil. No detalhe, acabamos não ganhando. Como é que está a expectativa para esse ano? Com as novas chegadas, a expectativa de outros jogadores, que o próprio Admar falou aqui, que deve estar em negociação, mas que ele não tratou de nome. Como é que está aí a sensação para esse ano 2026? Mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado. Primeiramente, feliz ano novo para todo mundo. Que a gente tenha um ano de uma excelente convivência, que o nosso Vascão consiga dar muita alegria para a nossa torcida. Eu acho que em relação às contratações, a gente vai contratar de maneira pontual, como está sendo, com muito cuidado, procurar ser bastante assertivo, como a gente foi na janela do meio do ano. Vocês sabem que é sempre difícil com menos recurso financeiro, mas é um trabalho conjunto, que a gente tem bastante nome mapeado, mas para executar, para escolher a dedo nas execuções, porque a gente terminou com... Acho que a maior contratação do Vasco até agora foi a manutenção de todos os jogadores, inclusive o Ryan. E a gente está tendo bastante critério, bastante cuidado para buscar os nomes no mercado. Em relação à expectativa para o ano, eu acho que a gente fez um ano de 2025 que teve muitas coisas positivas, teve bastante coisa negativa também. Eu acho que a coisa mais negativa que teve no ano que passou foi a oscilação do time. A gente teve momentos muito brilhantes e momentos como aquela sequência de derrotas que machucou bastante todo mundo, principalmente o nosso torcedor. Mas eu acho que a gente tem um ânimo bastante renovado para esse ano que está iniciando. E o saldo, para mim, ele foi bem positivo. A gente teve uma recuperação muito importante de muitos jogadores. A gente, principalmente nos últimos 4 jogos, que foram jogos decisivos, e incluo nesses jogos também finais o jogo do Inter de Porto Alegre, sob pressão o time conseguiu responder de maneira bastante positiva. Então, é uma temporada que começa com a crença muito, muito forte de que a gente vai fazer um bom ano. Diniz, boa tarde. Amadeu do canal Boteco do Amadeu Vasco. Mais uma vez, desejar um feliz ano novo, sucesso e que o Vasco da Gama faça uma temporada brilhante. Diniz, o elenco hoje está mais próximo da identidade que você quer para o Vasco? Vou fazer uma pergunta curta. Não, eu já tinha no ano passado um elenco. Eu sempre falei que eu gostava do elenco do Vasco, e gosto de verdade. A gente tem jogadores que, embora não tenham terminado a temporada tão bem, que foram muito importantes na minha chegada. Se a gente pegar o caso, principalmente do Tietê. Quando eu cheguei aqui, antes dele machucar, ele estava entre os 3 melhores jogadores do time, com toda certeza. Aí teve um momento que ele se lesionou e depois sentiu de novo e não conseguiu voltar naquele nível. Mas é um jogador que ele pode voltar a entregar a qualquer momento aquilo que ele entregou na minha chegada. E outros jogadores também aconteceu isso. Então, esse é um elenco que eu gosto. E a gente está procurando reforçar de maneira qualitativa dentro da realidade do clube. E eu estou bastante animado com a temporada. Diniz, Thiago Tostes, pelo que você tem de peça hoje, você está satisfeito? Ou você acha que precisa melhorar muito ou não? Eu estou satisfeito com o elenco. E a gente vai melhorar, como eu disse, de maneira pontual e dentro da realidade do clube. Boa tarde, Diniz. Pedro Cobalé do Lance. Uma boa temporada para vocês de 2026. Obrigado. Queria uma análise sua sobre os reforços do Vasco aqui. A gente sabe que o Saldiva ainda não foi anunciado oficialmente, mas está tudo bem encaminhado, né? Você já elogiou ele publicamente, inclusive. E também do Rojas. Então, são 2 jogadores que a gente já mapeia há muito tempo. Eu indiquei o Saldiva na época do Fluminense já. Depois indiquei no Cruzeiro e indiquei no Vasco. Então, um jogador que, quando nós jogamos contra, principalmente, eu tive que assistir muito o jogo do Colo-Colo. Ele acabava sempre se destacando e também jogou muito bem contra as partidas contra o Fluminense. É um jogador jovem, que tem uma boa técnica, tem bastante velocidade, e eu acho que ele vai acrescentar bastante para a nossa equipe, e acredito que o torcedor vai gostar bastante da presença dele aqui.
Em relação ao Roas, é um jogador que a gente mapeou desde o ano passado, ele podia ter vindo já na janela do meio do ano, mas a gente não conseguiu trazê-lo. Um trabalho de bastante gente. O Admar é o cara que vai à frente disso, dessas contratações, mas tem a participação muito importante do Felipe, do Daniel, de todo o departamento de análise, conta com a minha participação, o pessoal também da análise de desempenho. Então, é uma troca muito grande que a gente tem para poder trazer um jogador. Contratar não é uma coisa fácil. A gente tem a chance de errar, ela sempre existe. E quando a gente tem recursos financeiros com limitação, a gente tem que ser ainda mais assertivo nas contratações. Então, as discussões, elas surgem, os nomes, tem outros nomes que a gente tem estudado, e a gente vai procurar fazer o máximo para poder acertar de novo nas contratações que a gente fez no ano passado. Boa tarde, Danilo, do Expresso 1923. Feliz Ano Novo, Diniz. Feliz Ano Novo para você também. Sobre essa temporada, esse calendário novo, vamos poder dizer assim, do futebol brasileiro, que já começa o Brasileirão agora em janeiro. Como é que você está planejando isso? São muitos jogos, até a parada da Copa, parece que são 32 jogos. Como é que você planeja, sabendo até do histórico recente do Vasco, com as dificuldades, especialmente no primeiro turno, e que aí no segundo turno tem que dar um salto de qualidade para chegar numa pontuação. Como é que você planeja essa mudança no calendário e com o elenco que você tem hoje? Eu acho que é um calendário. A mudança, ela tende a ser algo bastante positivo para frente, mas calhou da mudança ser bem no ano da Copa do Mundo, então a parada para a Copa do Mundo, ela deixou o calendário bastante apertado, como você mesmo disse. A gente já tem pensado no calendário desde o ano passado, a gente vai ter que fazer as adaptações. Não dá para assim, falar para você de uma maneira absoluta o que vai acontecer durante a temporada. A gente conseguiu voltar com os jogadores num bom nível, os jogadores que saíram. A gente não tem pré-temporada aqui no Brasil, não existe se chamar uma semana de pré-temporada. Os jogadores têm que chegar, fazer exame, readaptar. Então, a pré-temporada, na realidade, ela vai acontecer praticamente durante todo o mês de janeiro, entrando em fevereiro, com os jogos acontecendo. Acredito que o time ele volta bem pela carga falando daquilo que aconteceu comigo especificamente, dos 7 meses que a gente trabalhou no passado. Teve essa pausa aí de 2 semanas, os jogadores precisavam desse período para ter acho que mais do que físico, um repouso mental para poder voltar de maneira com bastante energia para a gente iniciar essa temporada. Eu acredito que assim, a gente vai ver os reflexos dessa mudança no calendário, mas a partir do ano que vem, quando não tem Copa do Mundo, não tem essas paradas tão longas. Mas para mim, a mexida ela tende a ser positiva para o futebol brasileiro. Boa tarde, Diniz. Marcos Jacobson, do canal Detetives Vascaínos. Muito se fala que você tem ligado para o Arias, tem ligado para o Brenner. Eu queria saber de concreto, você pode esclarecer aí para o torcedor que há de verdade nisso. E outra coisa, se você acredita que o Vasco tem condições de trazer um jogador de uma prateleira mais alta para encorpar aí o elenco para 2026. Obrigado. Eu acho que a gente não pode criar expectativa no torcedor, depende muito do que acontecer em termos de investimentos, essas coisas, o que vai acontecer daqui para frente. E nesse momento, na realidade, a gente tem que trabalhar dentro da realidade do clube. E quando a gente puder trazer jogadores desse calibre, a gente vai trazer com certeza, porque é o que todo mundo quer. Se você falar qual é o meu desejo, o desejo é poder ter recurso financeiro suficiente para trazer os jogadores que a gente sabe que vai cair no agrado do torcedor e que vai produzir com facilidade dentro do campo. Diniz aqui, boa tarde, Vitor Seta do Globo. Você chega no meio da temporada no ano passado e teve que pegar o bonde andando, enfim, situação corriqueira no futebol brasileiro. E agora você começa uma temporada já conhecendo o elenco, já com uma carga de experiência, carga de acúmulo ali de treinos com esse grupo. O que difere, assim, você falou que não tem pré-temporada, mas o que difere ter esse tempo de iniciar uma temporada, ter essa calma em relação a chegar no meio do ano e pegar um elenco pronto, assim, tanto na questão do dia a dia, nos treinos, quanto na questão de planejamento de futebol, de elenco? É muito melhor a gente está começando do que chegar como eu cheguei. Eu já conheço o elenco, eu participei ativamente das contratações, junto com todo mundo que eu citei já na pergunta anterior, e
já tenho uma familiaridade com o meu jeito, eu conheço os jogadores, o clube, como funciona, então existe uma tendência positiva da gente ter mais consistência esse ano e o time conseguir jogar melhor e conseguir pontuar mais. Essa é a expectativa de todo mundo. É muito melhor chegar na situação que eu estou do que chegar em maio, quando eu cheguei, conhecendo poucos jogadores e tendo que implantar modelo de jogo e saber como cada jogador reage a cobrança, incentivo, saber como o clube funciona. Embora eu conhecesse muita gente que estava aqui desde a minha primeira passagem, esse início, janeiro de 2026, começa de uma maneira muito mais, prometendo uma coisa muito mais positiva do que foi a minha chegada aqui em maio do ano passado. Boa tarde, Diniz. Eduardo Alves, Vável Brasil. Feliz Ano Novo. Você também. Muito obrigado. Como você bem lembrou numa resposta anterior sua, foram 7 meses que foram muito intensos. Foi uma relação que se construiu tanto com o elenco quanto com a torcida e que termina com uma coisa que, infelizmente, não é tão corriqueira no Vasco, a continuidade do técnico para a próxima temporada. Então, dentro até do que o Vitor perguntou, essa questão de desenvolvimento de relacionamento com o grupo, até da aproximação com as lideranças, o quanto que você considera isso um trunfo para que o torcedor possa acreditar que o Vasco vai ter uma temporada mais competitiva, principalmente no Campeonato Brasileiro, que nas últimas temporadas o clube, infelizmente, não teve a colocação mais desejada pelo torcedor. Obrigado. Não dá para quantificar o quanto que é importante, mas é muito importante. Tudo que aconteceu ano passado é a maneira que a gente inicia esse jogo. Inicia esse ano. É muito diferente você chegar conhecendo o ambiente. Existe já uma base de trabalho que todo mundo sabe que a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar. A gente teve momentos, no ano passado, momentos brilhantes e teve momentos muito ruins em determinados momentos. Eu acredito que a palavra, talvez assim, um dos objetivos centrais a ser buscado é a consistência. Então, eu espero que o time entre já na temporada de uma maneira bem madura, sabendo que a gente tem que se entregar ao máximo todas as partidas, porque o Campeonato Brasileiro agora começando em janeiro, cada partida é difícil para todo mundo encarar da maneira que é o Campeonato Brasileiro, principalmente o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante em termos que é o campeonato de pontos corridos, é o campeonato que todo mundo sabe que é o carro-chefe. O campeonato são 38 rodadas, então um campeonato longo e de consistência. É muito difícil você encarar o campeonato como ele tem que ser encarado. São 38 decisões. Aí, às vezes, a gente encara o campeonato como de maneira decisiva só no final. Alguns porque estão para cair, outros porque estão para ganhar o título ou pegar vaga em Sul-Americana, principalmente Libertadores. Mas quem tiver mais consciência, mais maturidade para iniciar bem o campeonato, acaba levando vantagem. E eu acho que o Vasco, ano passado, a gente teve um aprendizado. Espero que a gente, de fato, tenha aprendido que a gente precisa ter esse tipo de comprometimento para ser consistente esse ano. Tudo bem, Diniz? André Pessoa, do Grupo Globo. Acho que a esmagadora maioria dos clubes, começando com esses times mais alternativos, até por conta do calendário, e muito querem saber quando que o time principal já vai começar. Eu queria até saber de você o quanto talvez algumas peças desse time principal vão poder, porque dependendo de como cada um responder, qual que é a tua ideia a partir da terceira rodada? Ver como os jogadores vão desempenhar aqui nos treinos para saber quando que, de repente, alguns grupos vão poder começar a entrar nos jogos? André, eu estou elaborando isso com a medida dos treinamentos. Ainda não está definido quem vai iniciar a temporada, mas o que eu posso te dizer é que os jogadores voltaram num bom nível. Foram 2 semanas que a gente parou, como a gente terminou no dia 21 de dezembro, a gente teve uma parada curta, então o descondicionamento ele foi muito pequeno do nosso time e os jogadores são muito profissionais aqui. Eu tenho elogiado isso constantemente desde o momento que eu cheguei. É um time que trabalha muito e tem muito mérito nisso. Eu tenho experiência nisso aí já de 16 anos fazendo isso e é um dos times, se não for o que mais trabalha, está entre os times que mais trabalha que eu já treinei. Então, certamente os jogadores se cuidaram nas férias, não ficaram inativos o tempo todo, e o time, de maneira geral, voltou numa boa condição. Então, a gente vai
todos os dias a gente está avaliando para ver como é que vai ser a melhor estratégia para iniciar os primeiros jogos. Olá, Diniz, boa tarde. O Zaldívia, quando chegou, falou que conversar com você foi um dos diferenciais para ele aceitar vir para o Vasco. E eu, pesquisando e tal, muitos outros jogadores falaram que conversar com você, ter essa conversa com você, é um dos motivos para eles aceitarem vir trabalhar com você. Eu sei que você tem uma formação em psicologia, tem toda uma questão fora de campo que você também costuma explorar. O quanto que você conversar com o jogador, buscar, o que você tem para atrair o jogador para um contexto que, dentro do futebol brasileiro, não é o mais competitivo dentro do Brasil. Eu digo no atual, porque a gente sabe da história do Vasco, mas no atual não é o mais competitivo. Então, o que você tem, o que você conversa para poder atrair um jogador dentro desse seu campo de psicologia, enfim, dentro da pessoa que você é? Eu acho uma coisa que é relacionada à minha pessoa, eu acho que espalha entre os jogadores a maneira como eu foco o meu trabalho. Eu tenho uma característica muito peculiar de ter o foco no jogador e no torcedor, de fazer essa junção. Mas eu só posso atingir o jogador, essa é a minha concepção, melhorando os jogadores. E isso é uma coisa, principalmente aqui no Brasil, que todo mundo fala um para o outro. E isso é uma coisa que é verdadeira, completamente verdadeira. Então, assim, a minha intenção de desenvolver os jogadores, acho que somada à maneira como a equipe joga, porque o Zaldívia, por exemplo, nós jogamos contra, algumas vezes, contra o Colo-Colo. Então, acompanhou na Libertadores e viu como o time joga, como os jogadores jogam, e ele que é um zagueiro técnico, também acho que eu me encaixo aqui. Então foi uma conversa bem facilitada. E quando eu falo com o jogador, eu falo o que eu falo para vocês, o que eu falo para meus filhos, o que eu falo no público, no particular, em relação à minha intenção com os jogadores, ela é muito verdadeira, eu acho que isso passa confiança para o jogador. E eu tenho uma intenção muito clara de melhorar o Zaldívia, de melhorar o Rojas, como eu tive de melhorar o Ryan, o Coutinho. Então, isso passa a ser algo que os jogadores, um atrativo a mais para os jogadores. E, embora o Vasco não viva o seu melhor momento histórico, o Vasco é o Vasco. O Vasco é um time que carrega uma história gigantesca, é um time que tem uma torcida numerosa e fabulosa, e o Vasco também, por muito pouco, nesse momento, não ganhou a Copa do Brasil e podia estar disputando a Libertadores. Então, a gente também é um time também em ascensão. A gente terminou, se pegar as últimas temporadas, ainda é pouco para o Vasco, mas a gente teve uma ascensão ano passado, em termos de perspectiva do torcedor comparecer e passar a acreditar mais no time e desejar de uma maneira mais forte e com mais fé de que o time pode atingir lugares melhores que as temporadas passadas. Então, nesse combo todo, eu acho que o Vasco é um espaço que vai, aos poucos, sendo cada vez mais atrativo para os jogadores. Diniz, queria te fazer, se você me permitir, 2 perguntinhas rápidas. A primeira é sobre toda essa negociação do Pablo Verrete com o futebol paraguaio, que vem saindo na imprensa, principalmente paraguaia. Se você conversou com ele sobre isso, se ele deu algum sinal, principalmente por ser seu capitão, se você está contando com ele ainda em 2026. E a outra falando nessa perspectiva de ascensão da equipe, nessa lista de desejos que você fez esse início de ano, os objetivos do Vasco para esse ano, qual é a meta que você traçou para cada campeonato? Você quer chegar à Libertadores? Qual é a meta do Vasco para 2026? Então, do Veguete, é um jogador que eu conto e que a gente conta. Eu não conversei absolutamente nada com o Veguete. Vocês sabem do carinho que eu tenho por ele, eu expresso sempre que eu posso. É uma das grandes lideranças do time e é um jogador muito identificado com o Vasco e um cara com grandes serviços prestados. E que a gente tem que saber respeitar muito, porque ele chegou aqui num momento muito difícil e ele foi determinante, decisivo para que o Vasco permanecesse na Série A quando ele veio para cá, e todo mundo sabe disso. Então ele tem um peso e muito mérito, e eu acho que ele tem um carinho do torcedor, de maneira geral, e dentro do clube também. E ele está, quando vai iniciar a temporada, ele está totalmente dentro dos planos. Eu não sei o que aconteceu, eu sei da especulação acho que do Cerro Porteño, dessas coisas, mas eu não troquei nenhuma palavra com o Veguete em relação ainda
a esse tipo de assunto. Eu estou contando com ele para a gente seguir na temporada. Em relação à expectativa da temporada, eu acho que o Vasco, pela grandeza do Vasco, o Vasco tem que pensar em todo o campeonato que entra, o Vasco tem que pensar em ganhar. Eu falo, mas o orçamento, pensar em ganhar e querer ganhar, eu acho que é a primeira coisa, e acho que é a única coisa que a gente tem que pensar. O que vai acontecer lá no final da temporada, se a gente vai estar na Libertadores, disputando o rebaixamento, se vai estar no meio da tabela, isso é um outro assunto. Mas o mínimo que a gente tem que ter aqui no Vasco, de todo mundo, do jogador, do presidente, do roupeiro, é um desejo imenso de ganhar a próxima partida e o próximo campeonato que está disputando. Realizar isso é uma coisa também difícil. Mas quem está aqui é para tentar fazer coisa difícil. Isso não é gerar uma expectativa ilusória de que a gente está aqui, nós vamos ganhar o campeonato, que o orçamento é isso. A questão não é essa. A questão é que o Vasco é um time histórico, é um time campeão de Libertadores, que tem vários títulos brasileiros, que tem uma história imensa pela frente, uma massa de torcedores que quer ganhar título, que quer ganhar jogo. Então a gente tem que querer isso e tem que ir atrás disso. O que vai acontecer, qual posição que a gente vai chegar, eu não sei. Mas o desejo de ganhar, isso soma uma coisa característica particular minha. Quando eu estava no Audax, eu queria ganhar o campeonato. Não me interessa que era o Audax. E se eu estou no Vasco, você imagina que eu quero o quê? Se a gente vai conseguir, outra história. Mas o desejo, e todo dia que eu venho para cá, é pensando em ganhar o próximo jogo e ganhar todas as competições que eu for disputar. É difícil? É difícil. Eu não sei o que vai acontecer. Mas o desejo de ganhar, eu acho que é uma premissa básica para quem está aqui. Diniz, ainda agora você respondeu a pergunta do André Pessoa, disse que está avaliando dia a dia qual vai ser a estratégia adotada para essas primeiras rodadas. A gente imagina que talvez não tenha aí um time na cabeça para a terceira, para a quinta, mas para quinta-feira, contra o Maricá, você já tem ideia do time que você vai mandar a campo? E queria te perguntar também se você vai estar na beira do campo, porque a gente tem visto até alguns treinadores não estando nesse início de campeonato. Obrigado. Uma eu vou te responder com certeza, que eu vou estar à beira do campo, e a outra a gente está avaliando ainda qual o time que a gente vai mandar na quinta-feira. Não tenho assim convicção plena de quem vai, tenho uma ideia do esboço, mas eu não vou falar agora porque ainda não é uma coisa que eu tenho convicção. Então a gente está estudando para ver qual que é a melhor estratégia para iniciar. Boa tarde, Inês. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Desejar muito sucesso nessa temporada de 2026. Eu quero te perguntar a respeito das contratações. A gente sabe da limitação financeira que o Vasco tem, orçamentária. O Vasco já trouxe o Rojas, está fechando com o Saldívia, e o Admar falou que busca, o quanto antes, um atacante ainda. Você, se pudesse especificar alguma outra carência do Vasco, alguma outra posição para contratar, se você identifica, né, alguma fraqueza nesse elenco do Vasco em relação à posição que o Vasco ainda precise se reforçar, se algum desses dos jogadores que estão voltando de empréstimo, o Sforza, o JP, o Maxime, ou até mesmo algum jovem da base que não teve tanta oportunidade ano passado, se eles podem suprir essa possível lacuna que você identifique. E se me permite, ano passado eu lhe perguntei sobre a irregularidade do Vasco, né? Você identificou o time muito irregular, e você não soube explicar o porquê, né? Queria saber se nesse recesso você conseguiu refletir, até mesmo fazer uma autocrítica do seu trabalho, de como o Vasco pode ser mais regular nessa temporada. Obrigado. Autocrítica eu faço sempre, porque a gente tem que estar sempre se criticando. Ainda mais quando a gente sente a dor que eu estou sentindo ainda da perda de um campeonato, a gente acaba sendo ainda mais crítico com a gente mesmo. Agora, assim, não é uma coisa, a dificuldade para te responder é a mesma, de falar assim, a gente teria que enumerar algumas coisas, talvez misturar essas coisas para saber o porquê da inconsistência que a gente teve. E eu já falei em outras respostas aqui que a gente busca, talvez um dos pilares para esse ano é o time ser mais consistente. A gente conseguir jogar, ter performance consistente e resultados também consistentes, que eu acho que foi isso uma coisa que faltou bastante o ano passado. Em determinado momento, na minha chegada, a gente faltou mais pontuar do que jogar. A gente jogava bem em quase todos os jogos e pontuava pouco. Depois a gente teve uma ascensão bem interessante, num período de uns 10 jogos que a gente acho que ganhou 7, empatou 2 e perdeu 1, uma coisa parecida com isso. Depois teve aquela sequência muito ruim de derrotas mais perto do final da temporada e terminou a temporada, principalmente em termos de rendimento, muito consistente. Na minha opinião, os 4 últimos jogos do campeonato, as 2 semifinais e os 2 jogos finais, a gente jogou melhor as 4 partidas
mas ganhou um jogo só. Jogamos para ganhar os 4 jogos e com isso a gente teria terminado o ano de uma maneira muito do jeito que a torcida merece, uma maneira fantástica, celebrando um título que fazia muito tempo que o Vasco não ganhava. Então a gente vai buscar essa consistência e eu acho que assim, o principal, se eu for te falar, eu falei isso em outras situações no ano passado, a gente vai aprendendo a ser grande como o Vasco é grande. Eu acho que o recorte que eu acho que tem que ficar e o ponto de partida são as do campeonato, não, da temporada, os 4 últimos jogos da Copa do Brasil, que a gente teve adversários difíceis, a gente entrou nos jogos, eu acho, em termos de opinião pública, em nenhum deles como favorito, mas a gente jogou melhor as 4 partidas. Então aquilo mostra que o Vasco esse time tem potencial para ser consistente e para almejar coisas boas nesse ano que inicia. Você fez uma outra pergunta, a carência das posições, assim, é uma coisa que eu não gosto de falar disso publicamente. Eu gosto do elenco do Vasco, já gostava ano passado, e a gente pontualmente vai buscar, e a gente pode achar as soluções de maneiras diferentes. Pode ser que seja desses jogadores que voltaram de empréstimo, porque eu tive pouco contato, agora ainda muito incipiente, mas eu conheço alguns de ver jogando. O JP a gente acompanhou um pouco no Avaí, o Maxime eu conheço menos, e outros que estão voltando o esforço já conheço um pouco mais. Pode ser que algum moleque da base a gente incorpore e esse jogador consiga se desenvolver e buscar titularidade. E isso não é uma coisa incomum nos meus trabalhos, de algum jogador que é formado nas categorias de base conseguir a titularidade. Então, tudo isso pode ser que seja alguma contratação pontual que a gente tem que buscar no mercado. Aqui, Diniz, João Silva, do canal Colina em Foco. Feliz ano novo, desejo também uma grande temporada em 2026. O Admar, antes de você começar aqui a coletiva, falou 2 pontos que me chamou a atenção. Uma foi que o Leandrinho, né, pediu para sair, pediu para ser negociado, e outra que o Vasco aceitou uma proposta já para, né, negociar o David. E são 2 jogadores que, em tese, integravam o elenco do ano passado e você já conhece bem. Eu queria entender o lado do Leandrinho, se você gostaria que ele permanecesse, como é que você enxerga o pedido dele de saída, e o próprio DVD, que foi um jogador bastante utilizado por você no ano passado, mas que, em tese, o Vasco está abrindo mão ou aceitando negociar. Queria que você explicasse um pouco sobre os 2. Obrigado. Então, o Leandrinho é um jogador que eu vejo bastante potencial. Tá? Eu falei com o Leandro recentemente da minha intenção com ele para essa temporada, mas veio uma proposta de um time de fora e ele tem desejo de sair. Então, com esse desejo dele de sair, eu acho que ele tem que, se a proposta for atrativa para o clube, então o jogador quer, e se o clube quiser também fazer o negócio, é uma coisa que mais partiu do Leandro, não foi uma coisa que partiu de mim. Você pode perguntar assim, por que o Leandro então não jogou? Por uma série de motivos. Quando eu cheguei, o Leandro estava fora, aí ele voltou, ele teve inúmeras convocações que a gente liberou, para Sul-Americano, para Campeonato do Mundo da categoria. Nós tínhamos um outro jogador na posição, que era um jogador que nos treinamentos sempre foi um jogador extremamente correto, que sempre entregou coisas positivas nos treinamentos, e eu achei melhor, quando ele voltou e vendo o que estava acontecendo no treinamento, que eu tinha que fazer a manutenção daquilo que eu fiz, né? Mas nesse ano ele foi um desejo do Leandro, com essa proposta que teve de sair. Em relação a outra pergunta, Joel, do David, o David é um jogador que eu gosto, o David também, quando eu cheguei ele estava machucado, estava ainda voltando da lesão do cruzado, e é um jogador que eu sempre gostei, quando joguei contra, já tentei, inclusive, levar o David para trabalhar comigo em outros clubes que eu estava. E eu não sei bem ao certo ainda do que está acontecendo de movimento para o David. É igual a gente falou do Veguete. Em princípio, o David não estava no campo das negociações, mas eu não sei assim ao certo o que está acontecendo em termos de movimentação de mercado. Então, não posso te responder ao certo sobre o David ainda. Boa tarde, Fernando Diniz, Lineker Biondi, canal Hora do Vasco. Boa sorte em 2026. Obrigado. Você fez uma avaliação interna do elenco aqui na coletiva, falando do que você espera, que está um elenco em ascensão,
e também que é um bom elenco, né? Eu acho que isso resumiu aqui que você classificou o time do Vasco para 2026. Só que eu gostaria de extrair de você uma avaliação externa, porque o Vasco não enfrenta o próprio Vasco no Carioca, no Brasileirão. Eu queria que você fizesse uma avaliação do seu time em relação aos demais. Carioca, por exemplo, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Brasileirão, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, São Paulo, enfim. Gostaria que você avaliasse, por gentileza, esse ponto de vista. E outra, se me permitir, falando em avaliação externa, a gente acaba observando o mercado, né? Os jogadores com mais qualidades técnicas chegando em outros clubes. O que o torcedor pode esperar do Coutinho, a referência técnica hoje no Vasco? Obrigado. Eu acho que do Coutinho pode esperar bastante entrega. É um dos jogadores que mais treina aqui. E só ver os números do Coutinho, em termos do que ele corre e de partidas disputadas, que ele bateu o recorde acho que da carreira dele, em partidas jogadas numa temporada. Em relação ao elenco, é aquilo que eu te falei, eu sei o que está acontecendo no mercado e acho o time do Vasco, dentro daquilo que a gente pode ter, um elenco bastante competitivo. Boa tarde, Diniz. Sérgio aqui do podcast Cruz Maltino, aqui atrás. Ô, Sérgio. Muito se fala muito dos jogadores titular, mas eu queria falar mais elenco num todo. Você está recebendo jogadores de volta. Esforza, JP, o Maxime, que você não teve tanto contato. O Esforza um pouco mais. E está tendo jogadores que estavam contundidos, no caso do Adson, também. Até gostaria de saber se ele já está apto para jogo, essa coisa toda. Como vai ser a observação? E tem jogadores que também estiveram contigo e não tiveram tanta oportunidade. Você vai priorizar o Carioca para observar esses jogadores? Então, Sérgio, a gente está fazendo uma análise de tentar fazer essas coisas, mas colocar sempre o que é o melhor para determinado momento da temporada. A gente está elaborando aqui junto para ver qual que é o time que estreia, se a gente vai mudar já, se vai jogar um time um jogo, outro time outro jogo, até a gente iniciar o brasileiro. Uma coisa que a gente tem conversado internamente. A gente está com um elenco agora de retorno com muita gente. Então, nem se tivesse, não tem como jogar todo mundo. Eu vou procurar, e a gente está procurando fazer as análises dos jogadores e colocar aquilo que eu acho que é o melhor para o Vasco. Quando a gente conseguir observar, e se a gente achar que vale a pena colocar para observar, eu vou colocar. Mas se eu achar que não, que a gente tem que colocar um outro tipo ou repetir o time, eu vou fazer aquilo que eu achar. Não quero assim falar para você me comprometer se eu vou ver todo mundo. Eu tenho que ver a resposta que está tendo no treino para fazer o que é melhor para o Vasco, pensando não só no momento de hoje, no começo, como no restante da temporada. Eu não tenho como te afirmar se eu vou ver todo mundo. Eu já estou vendo todo mundo no treinamento. Eu preciso ir avaliando para ver qual que é a melhor equipe para jogar jogo a jogo. O Adson, ele teve uma recuperação muito boa, ele já começou a treinar com o elenco, mas a gente tem que ter calma com o Adson. Não é uma coisa para já. Agora que ele está começando, vocês sabem que é uma fratura de repetição. Agora ele fez um tipo de procedimento que tende a estabilizar bastante a perna dele para não ocorrer uma nova fratura, e ele ainda está num processo de readaptação para poder entrar na sua melhor forma. Então a gente tem que não criar expectativa, deixar ele está se esforçando, ele já começou a treinar com a gente, mas não é uma coisa para já. Fernando, boa tarde. Fábio Azevedo aqui atrás. Tudo bem? Fábio, tudo bem. Sucesso para nós em 2026. Obrigado para você também. O que você espera das Copas, né? Porque no ano passado tenho certeza que o torcedor criou uma enorme expectativa. A partir do momento que foi avançando, chegou à final e achou sensacional na Copa do Brasil. Claro que o resultado não. Mas na Sul-Americana, e você já chegou numa reta final, a campanha não foi nem de perto do que o torcedor esperava. Nesse ano, o Vasco já entra na quinta fase, já entra bem avançado na Copa do Brasil. E a Sul-Americana esse ano tem vários pesos pesados, né? Além do Vasco, tem São Paulo, Grêmio, River Plate, o Racing, que você enfrentou na final. O que você espera da Copa do Brasil e a Sul-Americana, que são competições que andam juntas ali com o Campeonato Brasileiro? Eu espero que a gente consiga ir bem nas duas competições. O fato assim da Sul-Americana, a Sul-Americana estava em andamento, né? E a gente, também estreia, inclusive foi quando foi na Sul-Americana, a gente perdeu para o Lanús, depois ganhou aqui em casa, classificou, e depois no mata-mata a gente teve uma partida na altitude que a gente teve o Pitão expulso com 10 minutos, tivemos um resultado muito negativo e foi muito difícil reverter. E quando acontece esse tipo de situação em mata-mata, é difícil a reversão. Talvez se a gente tivesse passado
do Independente Del Valle, a gente também conseguisse avançar, que o time foi crescendo nas competições, né? Então, acho que a gente tem um time muito peso pesado, e acho que o Vasco também é um time que tem muita camisa, que dá mais peso para a competição. Então, acho que a Sul-Americana vai ser, nessa edição, uma das edições que vai ter mais times com tradição de times campeões de Libertadores jogando a competição. Acho que isso é até um atrativo para essa competição. E a Copa do Brasil, desde que a gente pode contar com os campeões de Libertadores, os times que estão na Libertadores, passou a ser um campeonato também muito difícil de você chegar até a final. Então a gente tem que valorizar muito o que aconteceu ano passado. Se a gente relembrar, a gente sempre foi entrando, principalmente desde o jogo do Botafogo, a gente não entrava como favorito, mas a gente conseguiu jogar bem praticamente todos os jogos de mata-mata da Copa do Brasil. Que o time conseguiu, e acho que isso serve de exemplo. Acho que nas Copas a gente conseguiu ser consistente, principalmente a Copa do Brasil. Eu vou tirar o Del Valle, porque o Del Valle, o jogo de lá, ele foi extremamente determinante para a nossa desclassificação. Mas na Copa do Brasil, acho que o Vasco teve uma postura que é a postura que a gente tem que ter em todos os campeonatos que a gente for disputar. Já começando na quinta-feira contra o Maricá. Diniz, boa tarde, tudo bom? Lucas Moretti, um prazer falar com você. Prazer é meu, Lucas. Eu quero basear minha pergunta aqui em 2 palavras: autonomia e confiança. Primeira coisa, o quão importante, positivo é para você ter autonomia de pedir um jogador, como foi o caso do Saldívia, e a diretoria ir ao mercado e contratar esse atleta para o seu trabalho? E a segunda pergunta é com relação à confiança. O quão importante é para você, Diniz, olhar para o lado, olhar para o próprio Pedrinho, e saber que hoje a diretoria, diferente até de alguns outros trabalhos seus, tem confiança em você e no seu trabalho no Vasco da Gama. Obrigado. Eu acho assim, a autonomia de pedir a contratação não foi um pedido meu, não é a construção do Vasco, desde o momento que eu estou aqui, é uma construção coletiva. Eu participo das coisas, como o Admar participa, o Felipe participa, o Pedrinho participa, e o Cláudio participa, é um colegiado, o pessoal da análise participa. O Saldívia é o jogador que eu tinha mais conhecimento, mas já indiquei outros jogadores que a gente não contratou, porque não deu para contratar, ou porque a gente, pensando no que a gente tinha no elenco, a gente achou melhor ir atrás de um jogador de uma outra posição. Então não é um jogador que eu indico e o jogador vai vir, não é assim que funciona. A gente divide, é bem dividido mesmo, é muita gente trabalhando, aí a chance de acertar é maior. Então, no caso, por exemplo, do Rojas, foi um jogador que muita gente viu ano passado, não era um jogador que eu conhecia, a gente foi analisando e a gente chegou num consenso de que a gente devia trazer o Rojas. Se vai dar certo, se não vai dar certo, a gente nunca sabe, mas a gente, na janela do meio do ano, a gente conseguiu acertar bastante por conta disso. Acho muita gente trabalhando, cooperando e buscando informações, não só daquilo que a gente conhece, de jogar contra o jogador presencialmente ou assistindo o jogador à distância por vídeo, mas de ter mais fidedignidade, procurando informação de quem trabalhou com o cara, como que é o comportamento, como que é o extra-campo, e aí a gente vai se fechando para a gente conseguir ter mais acerto do que eu. Eu sempre digo, é muito difícil acertar em contratação, não é uma coisa fácil. E aí, nessa questão, quando você tem um poder econômico mais robusto, você consegue, obviamente, ter mais acerto, porque você pega um jogador que você sonha, que você já jogou contra, que é um jogador decisivo, que você vai dar a camisa para o cara vai jogar e ele entrega 20 gols por temporada, 30 gols por temporada, é um jogador que joga praticamente todas as partidas no ano sem lesionar. Fica mais fácil. Na situação que o Vasco está já há um tempo, é um trabalho mais difícil. Então, acho que a janela que a gente teve do meio do ano ela tem que ser bastante exaltada, porque não é fácil, com os recursos que a gente tinha, trazer os jogadores que a gente trouxe e o desenvolvimento que eles deram mais qualidade para o time e eles também individualmente melhoraram. Praticamente todos os jogadores que chegaram tiveram evolução. Então, a gente espera que nessas contratações a gente vai contratar de maneira muito criteriosa para ter uma chance maior de acerto. E a confiança, isso eu já falei muitas vezes, está aqui no Vasco, um dos grandes motivos para eu vir para cá, nunca neguei isso, é a presença do Pedrinho. Que eu acho que o Pedrinho ele faz um bem danado para o Vasco e faz um bem danado para o futebol brasileiro como um todo. É uma pessoa diferente, internamente, talvez ele seja
pelo menos do que eu percebo, assim, a única unanimidade que todo mundo adora o presidente que tem. Desde o porteiro, da tia da cozinha, da pessoa que limpa, dos jogadores, do técnico, do departamento médico, e todo mundo se sente muito representado por ele. É uma liderança que a gente adora que ele seja o nosso grande líder. E eu acho que ele passa recados muito pertinentes e importantes para o futebol brasileiro como um todo. De honestidade, de inteligência, de sobriedade, de entrega, da paixão que ele sente pelo Vasco, mas que não faz ele perder a racionalidade. Então, acho que o Pedrinho também é um presente para o Vasco, um grande presente. Eu acho que é uma transformação muito grande que ele tem feito. Só vocês verem, são mudanças que vão acontecendo, mas para um time que, com as dificuldades financeiras que o Vasco tem desde que o Pedrinho assumiu, você vê que hoje tem uma sala como essa para acomodar vocês, para acomodar os jogadores, para eu passar o vídeo. Se vocês forem lá ver o vestiário, a mudança que teve, vai mudar a cozinha, os campos estão cada vez melhores, a sala de musculação é cada vez melhor, as condições de trabalho, de logística, para a gente poder atender os jogadores e aumentar a nossa chance de vitória, ele oferece de uma maneira cada vez mais abrangente. Então, o Pedrinho é um cara assim, muito especial. O grande braço direito dele, todo mundo sabe, o Felipe, que é um dos caras que mais me ajuda aqui dentro, junto com o Clauber, já falei isso muitas vezes, assim como o Admar e todo o pessoal que está aqui no entorno do departamento médico. Então, existe uma harmonia interna, liderada pelo Pedrinho, que é um dos pontos mais positivos do Vasco da Gama. E, de fato, assim, as pessoas aprendem cada vez a se entregar mais no trabalho, a trabalhar e conseguir extrair o melhor dos jogadores, que no final a gente vai depender daquilo que os jogadores vão produzir no campo. Então é muito bom estar aqui quando se faz da confiança, isso é uma coisa que eu vim muito por conta disso, e cada vez que eu estou aqui eu me sinto mais à vontade, animado e encorajado para ajudar o Vasco. Boa tarde, Diniz, auxiliar do SBT, um feliz ano novo e uma boa temporada para você. Para você também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o uso dos jovens nessa temporada, porque na temporada passada muitos torcedores ficaram questionando sobre alguns jovens específicos, e também sobre você é muito conhecido como quebrar tabu, quebrou muitos tabus ano passado, e eu sei que você falou sobre as prioridades do Vasco, que vai jogar tudo, mas em relação ao Campeonato Carioca, se o Vasco tem essa prioridade, já que há muito tempo que não ganha. Obrigada. Não é uma prioridade específica, mas a gente vai fazer de tudo para fazer um ótimo papel no Campeonato Carioca. Então, a gente vai procurar dar o máximo. Em relação aos jovens, eu sou um tipo de treinador que eu tenho um olhar muito atento para os jovens, em todos os times que eu trabalhei, não só no Vasco. Então, eu estou de olho, desde que eu cheguei aqui, a vinda do GB para o profissional foi uma atitude minha muito particular, porque eu estava acompanhando praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro do Sub-20, e nesse acompanhamento eu trouxe o GB e integrei ele aqui de maneira definitiva. Ele já tinha passado aqui e tinha voltado para a base. E continuo acompanhando. Assim que eu vejo que tem jogadores com potencial lá, que estão jogando no Sub-20, ou até mesmo no Sub-17, para incorporar aqui de maneira definitiva, eu vou fazer. Mas não é a gente não dá para acelerar o processo. Eu tenho que sentir que aquilo vai dar certo. Entendeu? O olhar eu sempre tenho, e a gente faz uma integração interessante. Vira e mexe, eu trago os jogadores para treinar aqui, eles passam 3, 4 dias aqui, depois retornam às suas categorias para poder ter minutagem de jogo, que também é uma coisa importante. E eu vou continuar fazendo isso. É uma maneira que eu tenho de estar atento para quando alguém de lá começar a se destacar, e nessa conexão que a gente faz com a categoria de base, eu senti que os jogadores estão mais prontos, eles vão ficar aqui de maneira definitiva e a qualquer momento podem jogar e se tornar titulares. Aqui, Diniz, boa tarde, Jonatas Santos, canal BTB Esportes, mais uma vez, feliz ano novo, que sejam 2026 de muitos sucessos para nós. Eu queria perguntar um detalhe até sobre o que o Marquinhos perguntou em relação à ligação para jogadores, essa aproximação e conexão. Queria a sua avaliação, por exemplo, diretamente sobre o Brenner, um jogador que foi emprestado ao Cincinnati, volta ao Udinese, e pelas informações que a gente tem buscado, tem um desejo de retornar ao futebol brasileiro, um jogador que se adaptou muito bem ao seu estilo de jogo, que você conseguiu potencializar.
Queria falar que a sua avaliação sobre o Brenner, se ele se encaixaria, caso houver uma negociação futura entre o Vasco e esse atacante, já que até o Admar confirmou que há uma negociação sobre um possível atacante. Obrigado. O Brenner é um jogador, falar dele especificamente, é um jogador que eu gosto. Eu trouxe o Brenner para o Fluminense em 2019, quando ele tinha, na época, 18 para 19 anos. E depois eu fui para o São Paulo, ele foi reintegrado, ele ia ser emprestado e eu pedi a reintegração dele. E ele viveu o grande momento dele no futebol naquela temporada comigo. Então, de fato, é um jogador que eu gosto, é um atacante interessante. Isso não tem assim uma conexão direta que se ele vai vir para o Vasco, mas é um jogador que eu acho que tem um grande potencial. Um jogador que tem muita facilidade para fazer gol, um jogador técnico, de bastante mobilidade. E é um jogador que não conseguiu ter uma adaptação favorável na Europa, assim como aconteceu com o Caio Jorge, outros jogadores que vão mais novos e não conseguem se adaptar assim, na primeira ida. E o Brenner é um cara que aconteceu isso, mas é um jogador que eu acho ele muito interessante, um atacante que tem características que eu aprovo de uma maneira bastante sistemática. Obrigado, Diniz. Boa tarde, pessoal.